Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete Paulo. Tudo bem, Paulo? Joia! Pessoal, vamos dar andamento então à nossa aula? Hoje nós vamos falar então de alguns probleminhas, de algumas problemas envolvendo os números inteiros. E vamos falar especificamente da multiplicação de números inteiros. Lembra dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é a junção dos números positivos com os números negativos, ok? Mas para isso é importante lembrarmos as regras de multiplicação dos números inteiros. Então veja, quando nós multiplicamos dois números com sinais iguais, esse resultado sempre vai ficar positivo. Ou seja, se multiplicamos dois números positivos ou dois números negativos, não importa, eles têm o mesmo sinal, então o resultado vai permanecer positivo. E quando multiplicamos dois números com sinais diferentes, o resultado dessa multiplicação vai ficar sempre negativo, ok? Então, para fazermos a multiplicação, é necessário registrarmos, lembrarmos dessas regras do sinal, ok? Bom, vamos praticar um pouquinho? Olha só o nosso praticando 1. Relacione as multiplicações da coluna A com os resultados correspondentes da coluna B. Então, na coluna A, nós temos as multiplicações. Na coluna B, nós já temos os resultados. Então, você vai ter que relacionar qual desses resultados se refere a cada uma dessas multiplicações, tá bom? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto.
Vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício? Então veja, na letra A, nós temos aqui 21 positivo vezes 9 negativo. Se eu for fazer essa multiplicação, ela vai me dar menos 189. Então, o que a professora fez aqui? A professora armou a continha, né? Se você tem dúvidas no momento de fazer essa multiplicação, vai lá no seu caderno, lá no rascunho e arma a continha, certo? A continha 21 vezes 9 dá 189, mas não podemos esquecer de fazer o jogo, a regra do sinal. Como eu estou multiplicando um número positivo por um número negativo, o resultado vai ficar menos 189, ok? Na letra B, nós temos 46 vezes 13. 46 vezes 13, se eu for armar essa continha, vai dar 598. Ok, mas fazendo a regra do sinal, né, como eu estou multiplicando um número negativo por um número positivo, menos 598. Na letra C, nós vamos fazer o mesmo procedimento, 32 positivo vezes 15 positivo. Veja, estamos multiplicando dois valores positivos, então o nosso resultado vai continuar positivo, mais 480. E por último, na letra D, quando nós multiplicamos menos 82 vezes menos 23, vai dar mais 1886. Ou seja, nós estamos multiplicando dois números positivos. Então, o resultado permanece positivo, ok? Bom, agora que já conhecemos todos os resultados, nós fazemos a relação do resultado do resultado que está na coluna B com as continhas que estão na coluna A, ok? Então, olha lá, a professora colocou aqui a letra C, né, 480, a resposta da multiplicação C. O menos 189 é a resposta da multiplicação A, e assim por diante, ok? No praticando 2, ele pede, então, ele te dá uma situação, problema para você resolver. Veja, Tiago está num jogo em que as cartelas são marcadas com pontos positivos e pontos negativos. Ele retirou em 3 rodadas seguidas cartelas marcadas por menos 28 e na 4ª rodada uma cartela marcada por mais 56. Quantos pontos Tiago marcou nas 4 rodadas? Então veja, aqui nesse exemplo, em algum momento vocês vão utilizar a multiplicação de números inteiros também. Então a professora vai dar um tempinho para você resolver esse exercício e eu já volto.
Vamos lá? Então veja, o nosso amigo Tiago, ele fez um jogo e nas 3 primeiras rodadas ele ficou com uma pontuação negativa, mas ele ficou com a mesma pontuação que é menos 28. Então nós vamos multiplicar esse 3 de 3 rodadas pelo valor de cada pontuação, que é menos 28. Na 4ª rodada, ele teve uma pontuação positiva, que é mais 56. Então, o primeiro passo é a gente descobrir qual foi o total de pontuação negativa que ele teve e o total de pontuação positiva que ele fez nesse jogo, ok? Então, vamos lá, ó. A professora fez a multiplicação dos dois. 28 vezes 3, 84. Só que esse resultado, na verdade, vai ficar menos 84, porque o 28 é negativo, né? E aqui, 56 vezes 1, todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então, vai ficar mais 56, porque eu estou multiplicando 2 números positivos, ok? O que a gente faz, então, para descobrir a pontuação total? Bom, nós vamos, então, somar os resultados. Nós adquirimos o menos 84, vamos somar com o mais 56, que é positivo, tá? Lembra como é que a gente faz a soma dos números negativos, os números inteiros? Então, eu tenho menos 84 mais 56. Quando eu tenho um número positivo e um número negativo, e eu estou somando esses dois números, na verdade eu vou fazer uma subtração, ok? Isso mesmo, uma subtração. Então, eu posso pensar assim, é como se eu devesse R$ 84, mas no momento eu vou pagar só 56. Então, eu continuo devendo, porque a minha dívida, no caso, o número negativo, ele é maior do que o valor positivo. Então, a pontuação dele ficou menos 28, porque ao fazer 84 menos 56, o resultado nos dá menos 28, ok? Então, vamos lá, vamos para o nosso Praticando 3. Veja, no Praticando 3, ele fala assim, o produto de 2 números é 48. Produto é a mesma coisa que multiplicação. Então, vocês vão ter que descobrir 2 números que ao multiplicar, né, ao serem multiplicados, dê como resultado o mais 48. Se um desses números é menos 4, qual é o valor do outro número? Então, ele já deu uma resposta, já deu uma pista, uma dica aqui, ok? Lembra sempre, então, que produto é o resultado de uma multiplicação, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver esse exercício e já voltamos.
Vamos corrigir então? Veja, você vai ter que pensar na operação inversa, ou seja, se ele está falando de produto de multiplicação, qual é a operação inversa à multiplicação? Muito bem, a divisão. Então, se você pegar o 48, que é o resultado, e dividir por menos 4, você consegue encontrar qual é o outro número que multiplicado por menos 4 vai resultar em 48. Nesse caso, o nosso outro número é o menos 12, ok? Então, olha lá, a professora fez a divisão para vocês relembrarem, né, os conceitos de divisão e lembrar que a divisão é uma operação inversa à multiplicação, ok? Como então estamos dividindo também um número positivo por um número negativo, o resultado será negativo. Então, as mesmas regras da multiplicação, as mesmas regras dos sinais para a multiplicação, também vale para a divisão de números inteiros. Quando eu tenho sinais diferentes, meu resultado fica negativo. Quando eu tenho sinais iguais, o meu resultado vai ficar positivo, ok? Vamos para o praticando 4. No praticando 4, a temperatura hoje está a 10 graus Celsius. Se ela diminuir 2 graus Celsius por dia, calcule como ficará daqui a uma semana. Pessoal, uma semana tem quantos dias? Pense aí. E quando eu falo a palavrinha diminuir, qual é a operação que vem na cabeça de vocês? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver esse probleminha. E já voltamos!
Vamos corrigir? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, uma semana tem 7 dias. Então, eu vou pegar essa temperatura, né? Ou seja, vamos lá, vamos organizar o nosso pensamento aqui. A cada dia a temperatura diminui 2 graus. Então, ele quer saber quanto vai diminuir daqui uma semana. Então, eu vou pegar esse 2, por enquanto não vou me preocupar com o sinal e vou multiplicar por 7, porque uma semana tem 7 dias, ok? Bom, e aí a gente subtrai. Então, eu sei que vai diminuir 14 graus no decorrer da semana. Só que, quando diminui, esse valorzinho, ele é negativo, ok? Então, menos 14 graus. No dia de hoje, está fazendo 10. Então, nós vamos subtrair 10 menos 14. Veja que o maior número é negativo, então o resultado também vai ficar negativo. Então, daqui uma semana, a temperatura vai ficar igual a menos 4 graus Celsius, ok? Pessoal, nesta aula nós vimos sobre a resolução de situação-problema com multiplicação de números inteiros. Então, eu espero vocês até a próxima aula. Tchau!